Fala, amiguinhos, tudo bom? Professora Jéssica falando. No vídeo de hoje eu vou dar continuidade a um vídeo que foi muito assistido aqui no meu canal, que é a origem da trigonometria. No vídeo de hoje eu vou explicar para vocês de onde surgiram aqueles valores da tabelinha do seno, do cosseno e da tangente, que a gente decora uma musiquinha 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2, aquela coisa lá. Então, eu vou explicar para vocês como que surgiu aqueles valores. Não é difícil, é uma coisa simples. O vídeo que eu estou me referindo, né, é esse aqui, ó, seno, cosseno, tangente e explicação da origem da trigonometria. Esse vídeo, gente, é um dos vídeos mais visualizados do meu canal, certo? Vocês veem, o meu canal é um canal pequeno, né, não tem nem 4.000 inscritos, mas tem muita visualização. Esse vídeo aqui, eu acho que estava com umas 13.000 visualizações quando eu olhei. Enfim, e aí tem muita gente que comenta e tal. Olha só, pessoas falaram que depois de muito tempo que foram entender essa matéria e tudo. Então eu resolvi trazer um complemento para esse vídeo, porque também teve algumas pessoas que falaram assim, enfim, a hipocrisia, né, professora? Você acabou mandando a gente decorar uma tabela, porque no vídeo o meu intuito era explicar o que é seno, cosseno e tangente. Eu não estava aprofundando nos valores do seno, do cosseno e da tangente, porque é o seguinte: para os ângulos notáveis, essa dedução ela é até relativamente ok. Agora, para ângulos que não são notáveis, a gente vai precisar de processos geométricos mais sofisticados. E não é o caso. Por quê? Aos amigos que, né, só assistiram aquele vídeo lá, o que acontece? O meu canal ele é muito voltado à preparação de prova, né? Provas seletivas de primeiro ano ou do Enem, enfim, de vestibulares e concursos. Então, é meio que obrigação nossa saber os ângulos notáveis, seno, cosseno e tangente deles. Agora, se o ângulo não for notável, a prova tem que te dar esse valor, certo? Porque, né, enfim, a gente não tem que decorar certas coisas. Então, se você precisar de um ângulo que não é notável, a maioria das provas vai te dar. A menos que eles queiram empregar um conhecimento ali de soma de arcos e tudo e tal. Já é uma matéria mais, assim, do ensino médio, digamos assim. Não é muito foco de primeiro ano, né, que é o meu público majoritário aqui no YouTube, é alunos que vão fazer primeiro ano. Beleza? Mas então vou deixar de blá 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 e vamos entender de onde surgiram os valores da tabelinha famosa que tem a musiquinha de Natal como tema, né? Então tá aqui a famosa tabelinha. Para quem não lembra a musiquinha, eu vou cantar com vocês, com a minha voz de tenor, não é mesmo? Você vai desenhar essa tabela assim, ó, seno, cosseno, tangente, 30, 45, 60. E aí é 1, 2, 3, 3, 2, 1... tudo sobre 2, coloco o 2 como denominador. A raiz vai no 3 e também no 2, aí põe a raiz no 3 e no 2. A tangente é diferente, veja só, você, raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Então, isso aqui ajuda muito a gente nas resoluções de exercícios de trigonometria. Mas eu vou explicar, então, de onde surgiu esses números, né? Então, vamos lá. Aliás, eu vou deixar linkado o vídeo da outra explicação para que você entenda o que é seno, o que é cosseno e o que é tangente. Beleza? Eu vou começar pelo ângulo de 45 graus, tá? O seno, o cosseno e a tangente dele. A gente vai desenhar o círculo trigonométrico, aí é o que eu estou falando. Vocês vão precisar, quem não viu aquele vídeo lá, tem que ver para entender isso aqui, porque às vezes você nunca viu isso na escola. O eixo X, ele é o cosseno. Ele é o eixo dos cossenos. E o Y, ele é o eixo do seno. O que a gente faz? A gente gira aqui, ó, no círculo trigonométrico. Esse círculo tem um raio de uma unidade. E a gente gira aqui até completar uma volta. Então, eu até fiz lá no outro vídeo uma coisa mais ou menos assim. Eu me coloquei dentro da bolinha, não é? Então, eu estou aqui dentro da bolinha. E aí, deixa eu achar aqui um barbante, um trem qualquer. Peraí, só um minuto. Achei. Então, eu pego aqui, ó, e começo a girar. Quando eu faço uma abertura de 45 graus, observa que isso aqui é a hipotenusa de um triângulo retângulo que vai ser formado aqui. E essa hipotenusa, ela tem o valor do raio do círculo, que está saindo do centro até a borda. Lembrando que um círculo trigonométrico tem raio 1. Então, a hipotenusa desse triângulo vai ser 1. Então, vamos lá desenhar o famigerado, né? Então, aqui, ó, desenhei um ângulo de 45 graus, a hipotenusa dele é 1. E aqui eu vou ter um cateto e outro cateto. Lembrando que esse triângulo é retângulo, né? Porque a projeção aqui é reta. Aí, o que acontece? Então, olha só, desenhei. Aí, aqui, o raio, que é a hipotenusa, é igual a 1. Então, isso aqui, ó, é o cosseno, né? Porque está no eixo X. Aqui é um ângulo de 45. E aqui também, porque o triângulo tem que ser isósceles, né? Porque esse aqui é 90 e eu falei que essa abertura é 45, para cá tem que ser 45 para fechar 180 graus do triângulo. Então, essa projeção aqui, que é a lanterninha que eu expliquei lá no outro vídeo, ela é o cosseno de 45.
certo? Cosseno de 45. E isso aqui, que tem o mesmo comprimento disso aqui, vai ser o seno de 45. Agora, pelo teorema de Pitágoras, a gente sabe que a soma do quadrado dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Então, daqui você tira a primeira relação básica da trigonometria. Inclusive, hoje um aluno me pediu para resolver uma questão disso, que é que o cosseno ao quadrado de um ângulo qualquer θ, mais o seno ao quadrado é igual a 1. Independente de qual seja esse θ, né, 45 ou não. Por quê? Qualquer que for o triângulo aqui que a gente formar, ó, por exemplo, esse que eu estou desenhando agora, o cosseno dele, esse pequenininho aqui é o quadrado, mas o seno ao quadrado vai dar 1 ao quadrado, que é a hipotenusa, que é o raio, né, do círculo trigonométrico. Aqui, como 1 ao quadrado é 1, a gente deixa só 1. Então, aqui eu tiro a minha primeira relação básica da trigonometria. Seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é igual a 1. Vamos só chamar isso aqui de x, só para a gente ver uma coisa, para facilitar a nossa vida. Se o triângulo tem 45, 45 e 90, esse lado é x e esse também é x. Por quê? Porque ele é isósceles, né? Então, daqui eu consigo te falar qual que é o comprimento x desse triângulo. Eu faço um TEO de Pitt, ó, x ao quadrado, que é o quadrado desse cateto, mais x ao quadrado, que é o outro cateto, né? É igual a hipotenusa ao quadrado, que é 1. 1 ao quadrado é 1. Então, daqui eu tenho 2x ao quadrado é igual a 1. Passa esse 2 para lá, dividindo. Ok? Então, fica 1 sobre 2. Passei o 2 dividindo. E aí, eu vou tirar a raiz quadrada, certo? Raiz quadrada, porque aqui está o quadrado, de 1/2. Então, fica raiz de 1 é 1. Raiz de 2 não tem, fica 1 sobre raiz de 2. A gente sabe que nós temos que racionalizar, multiplicando em cima e embaixo, pela raiz de 2 sobre a raiz de 2, né? Para poder racionalizar o denominador. Você não pode ter um número irracional no denominador, é proibido, tá? Então, raiz de 2 vezes raiz de 2 vai dar 2, porque fica raiz de 4, que é 2. E em cima, 1 vezes raiz de 2 vai dar raiz de 2. Pronto, descobrimos o seno e o cosseno do ângulo de 45 graus. Olha lá na tabela, ó. Seno e cosseno do ângulo de 45 graus, raiz de 2 sobre 2. Por quê? Porque se você desenha um triângulo retângulo com hipotenusa valendo 1, você encaixa ele dentro do círculo trigonométrico, as projeções do cateto adjacente e do cateto oposto vão ser o tamanho do seno e do cosseno, respectivamente, desse ângulo. Então, por isso que a gente conseguiu provar aqui qual que é o seno, o cosseno, o seno e o cosseno de 45 graus, que são iguais, né? Porque a gente sabe também uma outra coisa, que o cosseno e o seno de ângulos complementares são iguais, né? Tipo assim, ó, o seno de 30 ele é igual ao cosseno de 60. Por quê? 30 e 60 são complementares. Complementares são ângulos que somam 90. O 45, como ele é complementar de si, então o seno e o cosseno dele vai ser igual. Beleza? Agora, e a tangente, professora? A tangente é o seguinte, a gente pode pensar que a tangente é o socatoa, não é? Que é o socatoa, e aí a gente pensa na tangente como sendo o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Nessa perspectiva, ó, o oposto é um número x, que a gente achou raiz de 2 sobre 2. E o adjacente é a mesma coisa. Então, uma coisa por ela mesma é igual a quanto? 1. Por isso que a tangente de 45 graus ela é igual a 1. A gente pode pensar na tangente como sendo oposto sobre adjacente ou como sendo seno sobre cosseno. Também, porque às vezes eles te dão o seno e o cosseno do ângulo, você descobre a tangente só dividindo um pelo outro. Não sei se você sabia, mas se você não sabia, agora você vai ficar sabendo. A tangente é o seno dividido pelo cosseno. Então, se eu pego o seno, que é raiz de 2 sobre 2, e o cosseno, que também é raiz de 2 sobre 2, uma coisa dividida por ela mesma vai dar quanto? 1. Então, por isso que a tangente é igual a 1. Uma outra maneira de você enxergar porque que a tangente de 45 é igual a 1, agora de uma forma mais geométrica do que fazendo a álgebra da divisão aqui, é pensar o seguinte. Lembra que lá no outro vídeo eu falei que a tangente é uma reta que tangencia o círculo aqui nesse ponto. Então, se daqui até aqui eu tenho 1, que é o raio do círculo. Ó, lembra que o raio do círculo ele é igual a 1. Daqui até aqui eu tenho 1. Então, se eu fizer uma reta de 45 graus e encostar lá na tangente, o que eu vou ter? Eu vou ter o seguinte, aqui é 45 graus. Então, este cateto, ele tem que ser igual a este, porque o triângulo é isósceles. Então, se aqui é 1, então lá na reta tangente, aqui também vai estar marcando no 1. Por isso que a tangente de 45 graus é igual a 1. Então, a gente fez por 3 explicações. Primeira, oposto sobre adjacente.
Aí eu achei a tangente. Segunda, seno sobre cosseno. Achei a tangente. E terceiro, fazendo o desenho no círculo trigonométrico, a gente também acha o valor da tangente de 45. Então, tangente, o ângulo de 45, resolvido. Agora vamos para o de 30 e de 60. Para achar os valores dos ângulos de 30 e 60, nós vamos utilizar um triângulo equilátero. O que é o triângulo equilátero, né? É um triângulo que tem ângulos de 60 graus, porque eu vou dividir 180, né, por 3, porque ele tem todos os ângulos iguais. Então, vai dar 60 graus para cada ângulo, beleza? Aí nós vamos fazer o seguinte. Esse triângulo, então, ele tinha 60, 60, 60. Eu vou traçar uma altura relativa a essa base, ok? Como o triângulo ele é equilátero, ele é todo simétrico, ele é perfeito, né? Então, essa altura, ela também é bissetriz desse ângulo. Então, vai dividir aqui e aqui em dois ângulos iguais. Ou seja, esse ângulo aqui vai ficar valendo 30, a altura forma um ângulo de 90. E aqui a gente tem um ângulo de 60. Eu esqueci de mencionar que o lado desse triângulo eu vou adotar como seno 1, né? Por que eu vou adotar como seno 1? Porque a gente está pensando no círculo trigonométrico, né? Que o raio da coisa lá, o raio do círculo trigonométrico, ele é igual a 1, certo? Para facilitar a nossa vida. Aí, olha só, como que eu desenharia esse triângulo aqui, ó? Porque agora eu vou fazer o estudo desse triângulo em questão, né? Esse aqui, ó, que é um triângulo 30, 60, 90, vulgarmente conhecido como triângulo egípcio, não é? Então, eu faria a seguinte coisa, eu vou girar ele aqui para a esquerda, certo? E aí, eu vou desenhar como se fosse assim, um círculo, uma coisa mais ou menos assim, né? Vai ficar meio tosco aqui o desenho, mas, enfim, relevem, não é? Então, uma coisa mais ou menos assim. É que eu fiz bem grande, né? Tá, faz de conta que aqui é o centro. Peraí, deixa eu melhorar isso. Pronto, eu desenhei mais ou menos aqui, tive que diminuir o zoom da tela, né? Aqui, ó, é o angulinho de 30, aqui é o angulinho de 60. Então, a hipotenusa aqui é 1 porque é o raio do círculo trigonométrico. Então, essa projeção aqui, ela vai ser o cosseno do ângulo de 30, porque eu estou com relação a esse ângulo. Se eu bater a lanterna aqui no eixo X, é o cosseno. E se eu bater a lanterna aqui, ó, com relação ao eixo Y, vai ser o seno. Então, vamos lá fazer o estudo desse triângulo. Então, aqui nós tínhamos 1 como seno, o lado do triângulo equilátero. Então, esse trechinho aqui vale meio, que é metade de 1, porque a altura divide o lado em duas partes iguais. Isso aqui eu vou chamar de X, que é a altura do triângulo equilátero, que eu vou ter que deduzir aqui através do teorema de Pitágoras. E aqui é a hipotenusa, que é 1. Então, vamos fazer a soma do quadrado dos catetos e igualar o quadrado da hipotenusa. Então, fica assim, ó, x quadrado mais 1 meio ao quadrado é igual a 1 ao quadrado. Então, ó, 1 meio ao quadrado fica quadrado de 1, que é 1, quadrado de 2, que é 4. Passa para lá subtraindo. Então, aqui deu 1, né? Menos 1 quarto. Pensa o seguinte, 1 inteiro menos 1 quarto, 1 inteiro é como se fosse 4 quartos. Você multiplica em cima e embaixo por 4. Porque aí você faz 4 quartos menos 1 quarto, que dá 3 quartos. Ou então, você multiplica cruzado, ó, 1 vezes 4. 4, 1 vezes 1, 1, e 1 vezes 4, 4. Subtraindo aqui dá 3 quartos do mesmo jeito. Lembrando que somar e subtrair frações, né? A gente não pode só fazer em cima, embaixo, não, que dá errado. Então, aqui, x ao quadrado é igual a isso. Então, o valor de x, ele é a raiz quadrada de 3 quartos. O 4 tem raiz, sai fora, que é 2. E o 3 não tem, fica preso, que é a raiz de 3. Então, você lembra que eu tinha desenhado aqui esse triângulo, né? Eu só girei ele aqui para ser o ângulo de 30 graus, ó. Eu girei ele e coloquei ele dentro do círculo trigonométrico, porque esse aqui, a hipotenusa vale 1, né? A gente pode fazer isso. Então, o que eu acabei de descobrir aqui é esse x, ó, é essa projeção aqui no eixo dos cossenos. Então, por isso que o cosseno do ângulo de 30 graus vai ser raiz de 3 sobre 2. Eu tenho que pensar que é um triângulo retângulo com ângulo de 30 graus, hipotenusa valendo 1 por causa do círculo trigonométrico, e eu quero saber o cateto adjacente a esse ângulo de 30 graus. Olha lá, ó, o cosseno de 30 graus, ele é raiz de 3 sobre 2, ok? E o seno? O seno é fácil, ó. O seno vai ser esse lado aqui, que aqui veio para cá, ó. Essa coisa, se eu bater a lanterna, ela vai projetar lá no eixo do seno. Então, aqui vai ter o tamanho de quanto? De meio, que foi exatamente a divisão de 1 em duas partes iguais, né? Então, por isso que o seno de 30 é meio, ok? Por causa do triângulo retângulo básico 30, 60, 90, com a hipotenusa valendo 1.
E a tangente, professora, por que é raiz de 3 sobre 3? Nós vamos fazer das 3 formas também. A gente pode pegar o seno e dividir pelo cosseno. Então, ó, o seno é meio. O cosseno é raiz de 3 sobre 2. Quando a gente for dividir duas frações, como serve a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Corta, corta, vai dar 1 sobre raiz de 3. Vão racionalizar, multiplicando em cima e embaixo pela raiz de 3. 1 vezes raiz de 3 dá raiz de 3 vezes raiz de 3 dá 3. Então, a gente obtém o valor da tangente fazendo seno sobre cosseno. A gente pode fazer dividindo o cateto oposto pelo cateto adjacente. O cateto oposto, ele é meio, e o adjacente é raiz de 3 sobre 2. Então, vai dar a mesma conta no frigir dos ovos. Aqui, ó, como se eu traçar a reta tangente, aqui o comprimento vai ser 1, né? Porque aí vai ser o comprimento do círculo trigonométrico. Aqui sendo 30... Aí a gente, aqui não tem como, né? Porque você não vai saber mais quanto que vale o raio, né? E aí, se você não souber uma outra informação, não teria como você saber as informações sobre o ângulo de 30. Ter em mente que você não sabia os valores antes, você já sabe, né? Mas uma coisa fica nítida, é que esse número ele é menor do que 1. Por quê? Aqui está o 1, ó, porque lembra que aqui é o raio, e o raio é 1. Então, se você olhar aqui e fizer mais ou menos na escala, você vê que esse comprimento aqui é menor do que 1. E, de fato, né, a raiz de 3 sobre 3, raiz de 3 é 1,7 aproximadamente, dividido por 3, né? Pensa, R$1,70 dividido por 3, vai dar 0,5 e uns quebradinhos, né? Não vai dar nem 0,6, beleza? Então, é um número menor do que 1. O triângulo de 45 graus, ele fica fácil de provar, porque ele é isósceles, né? Então, a gente consegue provar sem usar trigonometria, que se aqui é 1, aqui também vai ser 1. Agora, se aqui é 1 e o ângulo é 30, sem usar trigonometria, você não consegue, né, falar, porque você não tem essa hipotenusa, para fazer um teorema de Pitágoras, né? Lembrando que a hipotenusa agora vai ser esse comprimento aqui que a gente não sabe, né? Então, em tese, para provar aqui, eu ia já ter que usar os próprios conhecimentos da tabela. Então, ia ficar uma coisa redundante. Beleza? E o ângulo de 60? O ângulo de 60, gente, como ele é complementar ao de 30, é só a gente olhar com os olhos ao contrário, né? Então, aqui estaria o ângulo de 60, certo? O x ia ser o mesmo, que o triângulo é o mesmo, né? Então, a gente ia lembrar da palavra, ó, beleza? Então, lembrando que o x a gente já achou que ele é raiz de 3 sobre 2. Então, com relação ao ângulo de 60 graus, ó, o seno é o oposto sobre a hipotenusa. Então, é raiz de 3 dividido por 1, que vai dar raiz de 3 sobre 2, né? Raiz de 3 sobre 2 dividido por 1. Uma coisa dividida por 1 é ela mesma. Então, por isso que o seno de 60 graus, ele é raiz de 3 sobre 2. O seno e o cosseno de ângulos complementares são iguais. Ó, o seno de 30 é igual ao cosseno de 60. E o cosseno de 30 é igual ao seno de 60. Certo? Então, eu pensei no seno. Agora, vamos pensar no cosseno. O cosseno é o adjacente, é o é o K, né? Então, é o adjacente sobre a hipotenusa. Então, aqui é meio dividido por 1. Meio dividido por 1 vai dar meio. Então, é por isso que o cosseno de 60 é meio. Tá vendo aqui, ó? Cosseno adjacente, que é meio sobre a hipotenusa. E, por último, a tangente, que é só a gente dividir o oposto pelo adjacente. Então, o oposto é raiz de 3 sobre 2, pensando no ângulo de 60. Raiz de 3 sobre 2, dividido por meio, que é o adjacente. Dividir fração, o que é que a gente faz? Conserva a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Corta, corta, raiz de 3 em cima, 1 embaixo, né? Vai dar raiz de 3, que é o valor da tangente de 60 graus. Então, é isso, amiguinhos. Esse, então, foi um vídeo complementar àquele primeiro que eu havia feito, onde eu explico o que é seno, cosseno e tangente. Aí, no vídeo, eu falo para vocês decorarem a música, né? E aqui eu explico de onde foram tirados os valores. Inclusive, amiguinhos, teve uma questão da prova do Cefet Rio, que eles pedem para fazer a dedução do ângulo de 75 graus, tá bom? Eu já até gravei essa questão, mas eu tive um problema na edição dela. Continue aqui no canal para eu ver se eu posto essa questão hoje ou amanhã, para que vocês possam ver a dedução do ângulo de 75 graus, como que seria a partir de um desenho de um triângulo retângulo, tá bom? Então é isso, espero que vocês tenham gostado, que tenham entendido aí. Quem não assistiu o outro vídeo, assista. E é isso aí, vejo vocês na próxima.